Dificilmente maravilhosa. alguém Não, being recorded. conhece. Então vamos começar, né? Bom, então, vamos dar boas-vindas a Ellen, que gentilmente se dispôs a participar dessa formação conosco para trazer as informações da realidade vivida por ela. O nome completo dela é Ellen Jordana Portilho Mendes. Ela é educadora física, professora concursada da Rede Municipal de Goiânia desde 2009 e professora da rede particular de 2003 a 2009. Ela vai contar para nós um pouco da realidade da Rede Municipal de Educação, a história verídica e real de professores, de alunos, do contexto que ela vive, né, a realidade com os pais. E a Ellen, gente, Marisete e Marina saiu, né? Ela gosta de interação. Então, se nós tivermos perguntas, é para ir fazendo durante a apresentação dela. Não precisa esperar o final, não. Certinho. Coisa de professora, né, Gabriela? Coisa de professora. Bom, gente, que bom estar aqui com vocês, principalmente vendo essas carinhas conhecidas, assim, tão queridas. Apesar de professora, eu tenho uma dificuldade enorme de falar em público, uma dificuldade resistente, de verdade. E meu marido já está, assim, me pedindo isso já tem uns 3 meses. Ellen, você precisa falar com o pessoal, da comissão de educação, para eles entenderem como é que é a realidade da escola. Falei, por que? Tá bom, pode marcar. No marco, a gente vai conversar. Então, né, eu sou professora desde os 18 anos. Eu estava no meu 2º ano de faculdade e resolvi que era a sala de aula que eu queria. Eu sou professora de educação física por um acaso, eu queria ter feito letras, mas a minha mãe disse que a filha dela não ia ser professora, porque eu sou de uma família de professoras, né, das irmãs da minha mãe, minha mãe tem 5 irmãs e um irmão. As 5 irmãs da minha mãe eram professoras, né, só a minha mãe que não. Então ela falou, não, minha filha não vai ser professora, já basta ter 5 irmãs professoras, já sei a dificuldade que elas passam. Minha filha não vai ser professora. Falei, bom, já que eu não posso fazer letras, vou fazer então educação física. Minha mãe se animou, minha filha vai ser personal, minha filha vai, sei lá, depois fazer complementação, fazer fisioterapia. Enfim, na primeira oportunidade que eu tive, eu caí numa sala de aula. Porque é realmente o que eu queria fazer, o que eu gosto de fazer. Né? Então, aí, trabalhei em algumas escolas particulares, pequenas, grandes, mínimas, de fundo de quintal. E aí, prestei concurso na prefeitura e tomei posse em 2009. E de lá para cá, assim, eu tenho percebido que a educação, tanto na escola pública, né, que é onde eu tô, mas tenho observado também pelos meus filhos na escola privada, tem piorado, assim, muito rápido, a situação, assim, cada ano que passa fica pior. Nesse momento, eu tô de licença, né, tive um burnout, diagnosticado há uns 15 dias, amor? Por aí, mais ou menos. Né? Então, assim, tô afastada, tô de licença por hora por um mês, até eu voltar ao médico, para ele me dizer se eu tenho condições de voltar. E não, a realidade dos meus colegas não está diferente, né? Quando foi agora a gente acabou de sair de uma greve, quando foi agora para retornar da greve, nós tínhamos 5 professores de atestado médico. E, assim, a nossa realidade tem sido essa. Toda semana tem 5, 6, né? Ou pelo menos um professor de atestado médico. Para vocês terem uma ideia, desde o ano passado,
Nós não temos o quadro de professores completo na escola que eu trabalho. E eu não trabalho numa escola de periferia, né? Porque fala assim, você trabalha numa escola longe. Não, não trabalho. Eu trabalho numa escola aqui perto do Serra Dourada. Para vocês que são juristas, né? Ali atrás do juizado, não sei qual é o juizado, do Jardim Novo Mundo. Então, assim, 10 minutos da minha casa. Né? E ainda assim, nós estamos sempre com o quadro incompleto, e isso tem sobrecarregado muito, né, todo mundo. Essa gestão agora tem sido uma, assim, desde que eu entrei na rede, tem sido uma das piores que a gente vive, porque a gente está totalmente sem apoio, assim, chega um ofício hoje, olha, para fazer isso, isso e isso, amanhã chegou outro ofício, fala, não, esquece aquele ofício que vocês receberam, é para fazer o contrário disso que a gente tinha falado antes. Então, a gente está numa situação de instabilidade muito grande. Né? Assim, eu não sei se vocês conhecem um pouco de sistema educacional. Até antes da pandemia, na rede municipal, a gente tinha um sistema de ciclo, né? Que, assim, era um sistema de 3 em 3 anos, que era por idade e tudo mais. A gente voltou da pandemia. No meio do ano passado, eles resolveram que quando a gente voltou em agosto, a gente ia voltar para o sistema seriado, que é o sistema que todo mundo conhece aí, de série e tudo mais. Então, assim, tudo se adaptando, tudo... Desde que eu entrei na rede, né, a rede já era de ciclo, desde o governo, se não me engano, do Pedro Wilson. E aí a gente saiu de férias e voltamos tendo que reaprender a trabalhar no outro sistema. E isso não foi passado para os alunos, né? Os meninos ainda estão meio que nessa confusão. E nesses quase 13 anos de rede, eu já vivi algumas histórias, assim, bem conturbadas. Pode falar, Marisete. Ellen, eu acompanhei a introdução dos ciclos em Goiânia. Foi do Pedro Wilson mesmo. Anterior ao Pedro, um pouquinho antes do Pedro Wilson, começou a sinalizar que haveria essa mudança. Então, eu sei exatamente o que você está falando, sei das dificuldades que tiveram. Agora, me surpreendi, porque eu não ouvi nenhuma notícia que eles teriam suspendido esse ciclo, e ele funcionou há mais de 20 anos em Goiânia, e os professores não foram preparados para essa mudança, é isso que você está dizendo? Então, é Sim, loucura. Marisete, nós não fomos preparados, nós não fomos consultados. Né? Então, assim, Bom, simplesmente a gente saiu de férias em julho, assim, em uhum, junho, voltamos, olha, a partir de agora, é um novo sistema. agora, a partir de agora é seriado. Porque o ciclo, diferente do que foi feito agora, que é essa empurroterapia, houve uma preparação, os pais foram comunicados, houve inclusive consulta, é claro que não resolveu nada fazer a consulta pública, mas os pais participaram, pelo menos de forma de comunicação de que haveria, e foi explicado, enfim. Eu sou uma grande crítica do ciclo, mas eu vi que ele produziu toda uma geração, inclusive os meus filhos, que foi meus filhos estavam na escola pública conveniada, que é o Colégio Padre Lima, então eles pegaram essa mudança. Eu sou muito crítica do ciclo, porque eu acho que ele, como educação, como resultado, ele é muito ruim. Porém, ele tem umas coisas boas. E o que me preocupou agora nessa sua fala foi justamente a instabilidade que isso gerou para os professores. Como é que vocês estão lidando com isso? Adoecendo, Marisete, assim, a gente está sem saber o que fazer. Porque, assim, além da mudança do ciclo, a gente está tendo essa implementação nacional da BNCC, né? Exatamente, que para mim a grande mudança é a BNCC. Sim. Então, veio tudo junto. Meu Deus do céu. Então, assim, veio tudo junto, a gente está, assim, todo mundo sem saber o que fazer. O seu burnout, então, não é sem motivo. Hã? A sua síndrome também não foi sem motivo. Não. E, assim, a gente está, todo mundo, assim, Meu na Deus escola, o nível de estresse altíssimo, todo mundo sem saber o que fazer. Uhum. E ainda voltando da pandemia, né?
Detalhe, vocês ficaram com o ensino remoto por praticamente 2 anos. Sim, na verdade, a prefeitura, não sei se teve alguém que geriu pior essa pandemia do que a prefeitura, porque assim, a gente não podia ter contato de vídeo com os meninos. Exatamente. Eu acompanhei isso, absurdo. Acho que a prefeitura de Goiânia foi uma das piores do Brasil, para ser mais Sim, sincera. eu também acredito nisso. Então, assim, os meninos ficaram sem estudar, na verdade. Justamente. Porque isso que eles fizeram só deu trabalho para o professor, né? Porque a gente tinha que elaborar as atividades, a gente tinha que gravar vídeos com orientações, mas a gente não tinha o retorno do aluno. Agora, só me corrija se eu estou errada. Os alunos não tiveram nenhum tipo de motivação para voltar para a sala de aula, e quando eles voltam, eles já encontram uma mudança tão estrutural dessa, que para o aluno é algo chocante, porque agora eles têm risco de perder o ano, de serem reprovados. Não, assim, isso eu creio que não vai acontecer. Porque também não acontece no estado que é seriado. Hoje, para a gente reprovar um aluno, eu tenho que provar que aquele aluno precisa ser reprovado. Entendi. E é um trabalho, assim, gigantesco, porque eu tenho que criar todo um portfólio para o aluno desde o início do ano. Eu tenho que fazer um plano de ação para ser executado no ano seguinte, quando ele for reprovado. Então, assim, é tanto trabalho. Vale a pena. Eu olho e falo assim, não, melhor deixar ele ir. Entendi. Né? Não tem... Hein, Ellen? Pode falar, Maria. E outra coisa, diante de todo esse contexto que já é problemático, mas existe pelo menos um mínimo de conscientização dos pais, ou não há participação, porque isso é muito sério, né? Essa espécie de retrocesso, se eu posso chamar assim, deveria ter sido primeiro comunicado aos pais, não? Marina, não existe, assim, não existiu nem para a gente, nem para os pais, nem para os alunos ainda assim, porque até a nomenclatura de turma do ciclo era diferente, a gente tinha nomenclatura por letras, né? Então, assim, o 6º ano era F, o 7º ano era G, o 8º H e o 9º I. Então, assim, era F1, F2, F3, G1, G2, G3, não, agora não, é 6º 1, 6º 2, agora já mudou, eu soube que na minha licença já mudou, não é mais 6º 1, é 6º A. 6º A, 6º B, 6º C. E assim, os meninos não sabem nem como é a turma deles mais, como eles falam a turma deles mais. Por mais que a gente fale, por mais que a gente oriente, mas a gente também está perdido. Entendi. Então, quer dizer que os pais também... Como a mudança veio, né? Assim, o que realmente vai mudar. Então, não houve realmente essa informação, essa conscientização dos pais, na verdade, nada, né? Nada. A pandemia chegou, as crianças precisam retornar ao presencial e vai ser dessa forma. Sim. Nossa, que triste, hein? Muito triste. E assim, a gente encerrou um semestre no ciclo e voltamos no outro semestre com o sistema seriado. Né? Então, assim, tanto que o boletim dos meninos do ano passado, que agora a gente tem boletim de novo, só tem as notas do 3º e 4º bimestre, porque o 1º e o 2º bimestre era outro sistema, né, de avaliação. E é assim, uma loucura. Né? Então, e assim, eles colocaram, e a gente está assim, com muito trabalho burocrático, muita planilha, por exemplo, o conselho de classe, né, que a gente fazia, a gente chamava, era um conselho de classe, mas a gente chamava de conselho de ciclo, que era mapear quantos alunos estavam abaixo da média, quantos estavam acima da média, os alunos que se destacavam, pensar em alguma ação para a turma que tivesse com maior dificuldade. Então, assim, o que eles querem hoje no conselho de classe? Quantos alunos têm nota abaixo de 5? Quantos alunos têm nota acima de 5? É só planilha. Né? Assim, é só número. E de hoje para amanhã. Se eu mandei para a escola hoje o ofício, amanhã eu quero o resultado. Né? Então, assim, muito trabalho burocrático que a gente sabe, né, que vai ser engavetado, que não serve para ninguém. Ellen. Oi, Gabriela. Nesses anos que você está na docência lá,
eles reduziram o número de funcionários, existiam trabalhos, atividades que eram para funcionários, secretários, e que, com o passar do tempo, vocês, professores, que tiveram que assumir. Muito, 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 muito trabalho. O acúmulo do trabalho. Sim, muito trabalho. Porque, assim, antes, boletim quem fazia era a secretaria. Isso, lançamento de notas. De nota. Até, assim, digitar as atividades. A gente entregava, né, escrito, fazia ali na escola, entregava escrito, a secretaria digitava. Diário. Diário, né? Assim, diário a gente fazia lá as presenças. E pronto. E era isso. Hoje não, eu tenho que contar falta, fechar diário. Fazer média. Destacar aluno faltoso para a coordenação entrar em contato com o conselho tutelar. Fazer tudo. Na universidade aconteceu a mesma coisa. Há 18 anos atrás, quando eu comecei, tinha uma série de serviços que nós não fazíamos. Nós dávamos aula e fazíamos a chamada em sala, né? E corrigia a prova, essas coisas. Com o passar dos anos, eles foram reduzindo o número cada vez mais de funcionários, e aquele serviço que os funcionários faziam passou para nós, professores, fazermos. Por isso que eu estou te perguntando. Então, aconteceu a mesma coisa no ensino público. Sim, eu acho que é uma coisa, assim, que aconteceu em todo o sistema educacional, né, Gabriela? Porque, assim, eles foram... De fato, algumas coisas foram ficando mais fáceis com a informática. E, assim... Não, então o professor mesmo faz. Mas e o tempo que a gente gasta para fazer? Exatamente. E, assim, antes eu tinha mais tempo na rede. Então. Porque o que acontece? Eu trabalho 21 horas semanais, né? Na prefeitura a gente tem carga horária fechada no período. Eu trabalho todos os dias de manhã, só que eu trabalho 21 horas e recebo por 30. E só que dessas 21 horas que eu trabalho, era do nosso plano de cargo de salário, que eu tenho direito a 4 horas semanais de tudo que eu faço dentro da escola, que é para corrigir atividade, elaborar atividade, atender aluno individualmente. Só que, assim, com essa falta de professor que a gente não tem mais essas horas. A gente tem ela no papel. Nossa. Então, assim, a gente não tem. Só que o data de entrega de diário, tudo é mantida, né? De prova, de correção de prova, de preenchimento dessas milhões de planilhas que eles inventaram, todas são mantidas. E a prefeitura inventou agora um sistema de avaliação, que eles fazem uma avaliação, que eles mandam uma prova para a escola no dia que eles resolvem. Só que, assim, a escola que tem que corrigir, então tem que dividir entre os professores. Então, a gente tem que corrigir essas provas, lançar numa planilha para eles terem um panorama geral de como está a aprendizagem dos alunos na rede, né? E essa prova é baseada nos conteúdos da BNCC. Então, assim, a gente aplica a prova, no outro dia a gente tem, na escola, para a escola toda, no outro dia a gente tem que lançar na planilha deles lá toda a tabulação de dados. Então, a gente tem que ter corrigido, a gente tem que ter... saber quantos alunos foram bem em português, quantos alunos foram bem em matemática. Aí você fala assim, Ellen, mas você é professora de educação física. Eu tenho que corrigir mesmo, assim. Né? E agora eles arrumaram mais uma questão, que os professores de português e matemática dão mais aulas. Eu não sei qual é a novidade que virá para os outros professores, mas, assim, antes a gente, na prefeitura, com o ciclo, a gente tinha uma grade paritária. Todos os professores davam a mesma quantidade de aula. Agora não, agora assim, na escola que eu trabalho, por exemplo, eu sou a educação física, por exemplo, que segundo eles é uma matéria menos importante, dá a menor carga horária. Então, das 21 aulas que eu tinha que dar, das 19 aulas que eu tinha que dar, na verdade, né, 18, eu tô dando 15. E aí, quando falta professor, fala, não, tem que ser o de educação física, porque são eles que dão menos aula. Só que falta professor todo dia. Então, assim,
eles disseram que agora, assim, a norma agora é que eu não posso dar mais do que 2 aulas de educação física por turma, né? Só que, com essa falta de professor, por semana, teve turma que eu entrei 7 vezes na semana. Meu Deus. Aí, eu falo assim, e aí, como é que faz? Eu falo, gente, que conteúdo que eu dou, né? Eu que faço um programa de aula para dar 2 aulas por semana, entro 7. Fala assim, não, mas aí na outra semana você entra menos. Fala, não, eu não entro menos, porque continua faltando professor. Então, assim, aí você entra, é uma aula sem planejamento, é uma aula sem... Você tem que falar. Né? Assim, a intenção deles é que os meninos não fiquem à toa. Não importa com que qualidade. Não interessa. Aí, assim, você fala assim, Ellen, mas tem muito professor ruim. Tem mesmo. Tem muito professor ruim, tem muito professor que não é comprometido. Mas, assim, chegando agora nesse tempo de rede, né, 13 anos de rede, você fala assim, gente, até quando um professor consegue ser comprometido? Até quando um professor consegue se manter bem de saúde para ser um professor comprometido, um professor que está ali, de fato, querendo fazer um trabalho bem feito? Assim, eu achei que esse momento não ia chegar para mim, de entrar de licença, de estar realmente, assim, adoecida, de estar na sala de aula. Mas chegou, né? Eu falo assim, agora, se não mudar, porque vai mudar, né? Porque a prefeitura ainda não passou pela reforma da Previdência, eu ainda tenho pelo menos mais 12 anos de sala de aula. É. É o dobro do que eu já trabalhei, assim, né? É o mesmo tanto que eu já trabalhei. Como que eu vou conseguir chegar no final? Com essa realidade, né, que você está vivendo. Exatamente. Aí, assim, eu que falava, nossa, esses professores aí não fazem o que tem que fazer. Fala, gente, mas será que eu vou conseguir fazer o que tem que fazer até mais 12 anos, pelo menos? Uhum. Né? Então, assim, e a gente passa por muitas situações complicadas. Antes da pandemia, eu tinha uma aluna do 6º ano, né, que era turma F, que tinha síndrome de Down. Aí, esse é mais um detalhe, né? Esse ano na escola nós estamos com 19 alunos com necessidades especiais. E todos esses alunos têm que ter atividade preparada de acordo com a necessidade deles. Impossível. É impossível. É humanamente impossível um professor conseguir preparar a aula para todas as turmas, né? Na escola nós temos... Cada professor entra em torno de 6 a 8 turmas. Então, assim, você conseguir preparar a aula para 8 turmas, mais 19 atividades especiais de acordo com aquele conteúdo das 8 turmas. E cada um de acordo com a deficiência de cada aluno. É impossível. E aí, assim, essa inclusão fica para inglês ver, né? Porque o aluno com necessidade especial vira um vaso na sala. Ele vira um enfeite. Porque ele fica lá sem fazer nada, na maioria das vezes. Se eu falar para vocês que, assim, esse ano eu tenho 3 turmas de 6º ano. Se eu for contar, né, então, assim, em torno de 90 alunos, 30 alunos em cada turma. Uns 60 devem ser analfabetos. Gente, que preocupação, misericórdia. Eu estou falando para vocês de turmas de 6º ano, né, 11, 12 anos. Meu Deus. Aí fala assim, Ellen, mas depois da pandemia, fala, gente, mas esses alunos, quando começou a pandemia, estavam no 4º ano. Já estavam analfabetos no 4º ano. Sim. E lembrando, assim, que não é um analfabetismo funcional, é um analfabetismo mesmo, né? Não consegue, ele não consegue juntar uma letra na outra e formar, né? Não consegue. Então, Kelly, meu Deus. o que você está relatando me chama muita atenção, porque era a minha maior. Eu tinha 2 críticas a esse modelo de educação de ciclos. A primeira era essa alfabetização não completa, não efetiva. Isso realmente se configurou ao longo dos anos, que infelizmente eu tinha toda a razão, porque
Uma das primeiras coisas que eu observei, até com os meus próprios filhos, foi a alfabetização silábica. Aliás, desculpa, fonética. Uhum. Então, a criança não aprende a grafia correta da palavra. E uma das contradições que eu vi à época foi me dizerem que a leitura faria essa correção. A leitura não faz isso. O brasileiro não tem hábito de leitura. E a segunda coisa é o projeto de inclusão. Quando iniciou o projeto de inclusão, e os meus filhos tiveram os primeiros colegas incluídos com algumas particularidades, auditiva, cognitiva, por aí vai. Eu via com muita preocupação a colocação dessas crianças com necessidades tão excepcionais em turmas normais sem o monitor correto. Então, se não tem professor na rede, muito menos tem o professor auxiliar, ou seria aquele monitor, ou aquela pessoa que teria atenção especial para essa criança numa sala de. É outro absurdo, né? Como você vai designar um professor específico para aquela criança, mas mantém ele no meio de crianças que não têm nenhum tipo de necessidade? Qual é a inclusão que houve aí? Então, as crianças não são trabalhadas para essa inclusão, e a criança que necessita da inclusão também não é incluída. E aí, o que vai gerar? E tem mais detalhe, que é o que mais me preocupava. As crianças que têm deficiência de aprendizagem, que careceriam de uma atenção especial, elas não têm. E o que você acabou de nos relatar, dessas crianças que estão terminando o ciclo, a primeira fase do ciclo, analfabetas, isso é muito preocupante. Porque nós não estamos falando de analfabetos funcionais, o Manuel lembrou bem, nós estamos falando de analfabetos completos. Uma criança que está na escola, fazendo todos os anos escolares. E agora eu pergunto para você, nós tivemos 2 anos de pandemia, que a gente sabe que a escola passou a ser obsoleta porque ela não foi encarada com a seriedade que deveria, exigiu muito dos pais, os pais se tornaram corresponsáveis por essa educação. E aí eu pergunto para você, qual é a qualidade do ensino desses 2 anos? Foram 2 anos perdidos para esses meninos? Foram, Marisete, na rede municipal foram 2 anos perdidos, assim, totalmente perdidos. Porque o que acontecia? A gente elaborava atividades para os meninos e a prefeitura criou uma plataforma que chamava Avagar, que não funcionava. Ela não funcionava. Nem a gente conseguia inserir as atividades, nem o aluno conseguia acessar a atividade. Uhum. Né? Aí, por fim, a escola que eu trabalho resolveu que ia trabalhar pelo WhatsApp. Né? Mandava atividade para os meninos pelo WhatsApp e os meninos devolviam, tirava foto da atividade e mandava para a gente pelo WhatsApp. Só que, assim, de uma turma de 30, 35, 2, 1, às vezes me devolvia a atividade. E aí tinha uma lei federal que esses alunos não poderiam ser reprovados enquanto durasse a pandemia. Né? Aí depois aí a gente passou, aí o aluno que não tinha acesso à atividade à internet podia ir buscar essas atividades impressas na escola. Só que assim, muitas mães entregaram e falaram assim, professora, fui eu que fiz, porque meu filho não quer fazer de jeito nenhum. Exato. Né? E assim, e eles não devolviam. Num primeiro momento, essas atividades entregues na escola ficaram inclusive, sem correção. Porque os professores resolveram que não iam colocar a mão nessa atividade que vinha de casa, porque era um risco muito grande, e o Covid estava aí, a gente não podia ir na escola. Então, eles devolviam a atividade, tivesse certo, certo, tivesse errado, errado. Então, assim, várias eu peguei que o aluno respondia a primeira página. E o resto ficava tudo em branco. E ele falava assim, ninguém vai ler, ninguém vai ver. E ele não pode. Ai, meu Deus. Quer dizer, a aprendizagem dele ficou comprometida pela falta do próprio engajamento dele na atividade, né? Mas Ellen... Eu penso que já ficaria comprometida. Porque se fosse simples para eles lerem um texto e responder umas questões e conseguir ter toda a aprendizagem dali, eles não precisariam da gente. É fato. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu acompanhei essa questão da escola em São Paulo. Eu tenho 2 sobrinhas que são professoras, uma da rede pública também, ela é professora só de rede pública. O que você está me relatando é exatamente o que eu vi com ela. Então, a realidade que você está me descrevendo do município de Goiânia é a mesma que eu vi lá em São Paulo,
também a mesma que eu vi numa amiga do Sul, que também é professora, e vi numa professora do Nordeste. Então, só para deixar seu coração tranquilo. O Brasil inteiro passou pela mesma situação em todos os municípios. Primeiro, não houve, por parte das secretarias de educação, a preocupação em montar uma alternativa viável. Então, seja pela ausência da internet, seja pela ausência dos pais, né? Aí, quando eu ouvi o relato da dificuldade que todo mundo estava vivendo, eu me lembrava da base do construtivismo e dava vontade de chorar. E também eu sou muito crítica. Então, a gente viu que certas técnicas que foram aplicadas foram muito ruins. E aí é impossível imaginar um professor corrigindo uma tarefa, por exemplo, enviada pelo WhatsApp. Aí vira piada, a gente viu muito disso. Então, uma das minhas sobrinhas, que é muito enganjada, muito preocupada, ela própria criou grupo com os pais, para que as crianças pudessem ter acesso ao material e ela tivesse condições de corrigir. Tinha professores, colegas dela, que nem tocavam no material, porque eles achavam que o Covid estava no material das crianças. Então, na escola também. Então, isso que você está me relatando não é novidade. É muito triste, porque a gente vai perceber que esse prejuízo que as crianças tiveram agora, nesses 2 anos, esses quase 3 anos, vai continuar. Aliás, vai piorar, né? Porque assim, A desmotivação, assim, eu tenho pena de vocês, professores, porque vão segurar um menino que não quer ficar na sala de aula, já não é agradável a escola, né? Então, com essa desmotivação que tiveram, é muito difícil. e assim, cada vez menos alunos veem sentido na sala de aula. Eles perguntam assim, o que eu tô fazendo aqui? Questão de conteúdo que não serve para mim, para nada. E só também focar num outro negócio aqui, numa outra parte, que às vezes é interessante para a gente também entender como é que é. Isso tudo é um problema, né? Claro que é um problema, e isso tudo é um problema dentro de uma escola pública. Sendo de escola pública, a gente tem órgãos que deveriam atuar dentro disso aí, e seria muito bom que alguns membros da Unijup, principalmente o Ministério Público e tudo mais, tivessem aqui para ouvir, né? Porque às vezes eu acho que eu não sei até que ponto as coisas chegam, ou se só chega no papel, né? Então, assim, eu queria só que você falasse como é que é essa relação, quando acontecem os problemas, essa relação com o Ministério Público e com o Conselho Tutelar, né? Que são os órgãos que vão trabalhar muito diretamente com vocês e que às vezes eu vejo que às vezes, na verdade, trabalham contra. Sim, a sensação que a gente tem é essa mesmo, que eles estão sempre contra a gente. Eu ia começar a contar o caso, né, da minha aluna do 6º ano, que tem síndrome de Down, né? Ela não era alfabetizada, era uma aluna com síndrome de Down, não era alfabetizada, mas era uma menina muito educada, assim, muito boazinha. E coitada, por ela ser muito boazinha, ela estava à toa o tempo inteiro. E ela só sabia escrever o nome, algumas coisas, assim, 2 nomes. Ela sabia escrever um nome, aí um dia eu estava na sala com a turma dela, e ela falou assim, professora, meu caderno acabou. Aí eu falei assim, não, me dá aqui, Eveline, deixa eu olhar para você. E eu achei muito estranho, porque o caderno dela estava todo escrito, que era a única coisa que ela sabia escrever, que era o nome Beto. E tinha uns desenhos, aqueles desenhos típicos, né, que todo mundo sabe, de criança que foi abusada. Então, assim, desenhos desse tal de Beto com um órgão, né, genital. Meu Deus. Para ela, eu falei, Eveline, quem é Beto? Meu padrasto. Você gosta dele? Muito, ele é o meu amor. E aí, vi que o caderno dela realmente não tinha folha, eu falei assim, eu preciso investigar isso daqui. Falei assim, não, tudo bem, eu vou ficar com o seu caderno e vou te dar um caderno novo. E tinha um caderno no meu armário, eu fui, peguei o caderno e entreguei para ela. E aí, falei assim, orientei a turma, passei uma atividade, eu falei assim, eu preciso só subir na secretaria um minutinho. E subi para falar com a coordenação. E falei assim, gente, essa menina está sendo abusada? Né?
mostrei o caderno, mostrei para a coordenadora de turno o caderno. Eu falei, aí ela falou assim, eu vou chamar ele, vou conversar. Ela, como a coordenadora chamou e conversou com ela, e ela contou detalhes, assim, né? E aí eu peguei e falei assim, liga para a polícia. A coordenadora, não é assim, a gente tem que ligar na secretaria para saber como é que a gente procede. Eu falei, que secretaria? A gente é casa de polícia, liga para a polícia. Aí Ellen, mas e se ele não for culpado? Eu falei, não interessa, eu não sou polícia, quem tem que investigar é a polícia, liga para a polícia. Não, aí a secretaria mandou acionar o conselho. E aí o conselheiro da região lá chegou na escola, a primeira coisa, aí a coordenadora conversou com ela e gravou a conversa. E o caderno estava comigo. A primeira coisa que o conselheiro fez foi, pode apagar essa conversa. Pode apagar. Porque ele ainda vai falar que você induziu ela a falar. E assim, resultado, né? Nada aconteceu. Essa menina, ela era a mãe dela frequentava a Igreja Universal. Ela chegou uns dias depois, ela passou uns dias sem ir. Chegou uns dias depois, pedindo perdão, falando que ela era uma mentirosa, que o pastor tinha falado para ela que ela ia para o inferno, porque ela estava mentindo, e que tudo era mentira dela. Agora, assim, já era uma menina com cognitivo comprometido pela síndrome de Down, né? Mais comprometida ainda pela religião, e totalmente sem apoio. A mãe foi chamada na escola, a única coisa que a mãe falou pra gente foi, eu não posso perder esse homem. Né? Então, assim, a gente na escola fica de pés e mãos atadas, mesmo em situações graves. O que é que a gente pode fazer em relação a uma criança dessa? Que a gente está vendo que está sofrendo, que foi abusada. Não teve um dia nessa pandemia que eu não lembrasse dessa menina, sem poder ir, pelo menos ir para a escola. Eu pensava, gente, imagina como é que tá a vida dessa menina agora sem poder ir para a escola. Né? Então, assim, o conselho tutelar não nos ajuda. Nesses casos, eu não sei como seria. A secretaria lava as mãos, né? Não, problema do conselho. O conselho não passa para a polícia, não passa. Ele vai lá, faz visita à família e fica por isso mesmo. Né? E assim, esses problemas todos vão ficando dentro da escola. Porque aí o professor vai sentindo cada vez mais impotente, você está vendo ali a criança passando por um problema gravíssimo e você não tem nada que você possa fazer, né? Absolutamente nada. Nessa situação mesmo de falta de professor, teve um ano que eu peguei, a gente estava assim, muito anos atrás. O que eu fiz? Eu peguei o telefone da Comissão de Educação do Ministério Público, sei lá como é que fala, da Promotoria de Educação, passei para todos os alunos. Peguei o meu celular e falei assim, liga e denuncia. Mas assim, eu tive que pegar o meu celular, digitar o número. E assim, eles nunca foram na escola ver se realmente estava faltando professor, se não estava faltando, né? Eu sei que eles devem ter entrado em contato com a secretaria, uns 2 dias depois apareceu os professores que estavam faltando. Mas assim, a gente passa por muitas situações complicadas. Nessa situação de greve, por exemplo, eu já passei por situações de assim, eles não nos ajudam, né? Essa greve agora foi por causa do nosso piso, né? Que eu não sei se vocês sabem, é uma lei federal. E o presidente Bolsonaro deu 33% de aumento no nosso piso, né? Por quê? Porque o piso é baseado no cálculo do valor aluno do Fundeb. Parte do nosso salário vem do governo federal, né? Da escola pública vem do governo federal.
a prefeitura diz que faz uma complementação. E o que acontece? Se o dinheiro do Fundeb não é o suficiente, a prefeitura pode fazer uma prestação de contas para o governo federal e solicitar um aumento no valor da verba. Só que a desculpa da prefeitura é que ela não consegue pagar o aumento do piso. A prefeitura não consegue pagar o aumento do piso. Esse piso é irreal, não tem como, porque ele foi calculado, exatamente porque nos 2 anos de pandemia nós não tivemos aumento, nós não tivemos data base, né, nosso salário ficou congelado. E aí a gente entrou de greve e conseguimos um aumento de 10% agora para maio, e mais 5% em setembro, mas os nossos 33% nós não conseguimos, né? Nós ficamos 27 dias de greve, se não me engano. E vocês falam assim, o que o Ministério Público faz pela gente, né? A gente sempre, né? Mas nós já passamos em situação de greve, por exemplo, de assessor de promotoria e da escola contar os carros para saber se de fato nós estávamos repondo as aulas. Se de fato tinha quantidade de professor suficiente na escola, né? Mas quando tem essas outras situações que a lei está do nosso lado, a gente não tem nenhum respaldo. Não tem nada, não tem ninguém que nos respalde. E eu não preciso dizer para vocês a situação do sindicato, né? Totalmente vendido, totalmente. Então, assim, nós não temos ninguém pela gente. E é essa sensação mesmo que a gente tem dentro da escola. Nós estamos sozinhos. Nós não podemos contar com ninguém. Quando vem essa BNCC empurrada, goela abaixo, assim, de conteúdos totalmente irreais. Para vocês terem uma ideia, para a educação física, a gente tem um conteúdo que chama Práticas de Aventura, né, que é arvorismo, skate, parkour, rapel. Dentro da escola, tô brigando por ter meia dúzia de bola. Né? A gente tem conteúdo de jogos eletrônicos. Essa escola que eu trabalho está há 3 anos sem internet. Né? Como, né? Como? E eu tenho que cumprir, eu sou obrigada a lançar esse conteúdo. Eu sou obrigada, assim, tem que estar exatamente naquele mês, com aqueles objetivos, com aqueles, assim, eu não tenho mais nenhuma liberdade em planejar a aula. Porque aquele conteúdo tem que estar exatamente naquela ordem. Né? Assim, uma outra situação que a gente passou na escola é que a gente tinha uma turma muito difícil. Era um 9º ano. Muito, 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 muito difícil. Nessa turma, a gente tinha um menino de 15 anos que era assassino de aluguel. Ele era assassino de aluguel, como ele era menor, tinha um traficante no Novo Mundo, né, que era o maior traficante ali da nossa região ali da escola. Então, eles aliciam os menores para que eles façam esse trabalho, porque eles ficam pouco tempo presos, né? E a gente tinha muito medo desse menino. Eu falo que o olhar desse menino, a impressão que eu tinha, que tudo que tinha de bom em mim saía. Parecia, assim, um olhar muito, muito demoníaco, muito diabólico, era uma coisa absurda, assim, quando ele olhava, quando ele encarava a gente, né? E os colegas também tinham muito medo dele. Porque os meninos falavam assim, professora, o Alisson, ele gosta de matar. Enquanto a pessoa não morre, ele não sai de perto, porque ele precisa ver a pessoa morrer. E aí, isso foi tornar, assim, a turma já era difícil. E aí, ele ainda entrou na turma, era um aluno que tinha, além dessa situação, né, de crime,
ele tinha todas as doenças sexualmente transmissíveis que vocês imaginarem. Então, assim, ele estava se tratando de sífilis, de gonorreia, ele não tinha AIDS. E estava na escola para despistar a polícia. Né? Porque ele estava estudando, se ele fosse parado, ele falava, você estuda? Estudo na escola tal, pode ir lá olhar minha matrícula. Né? Então, assim, era uma situação que causava grandes problemas, assim, no fim do ano. Dessa turma, nós perdemos muitos alunos para a criminalidade, porque ele conseguiu levar muitos alunos, conseguiu iniciar muitos alunos no uso de drogas. Assim, porque alguns achavam ele o máximo, porque ele nunca tinha conseguido ser preso. Eu tinha apanhado da polícia algumas vezes, mas nunca tinha ficado preso. E, assim, usava uma arma, né? Ele não leva, assim, não sei se ele levava arma para a escola, mas a gente nunca pegou, mas manuseava a arma. Então, assim, alguns alunos tinham ele como herói, outros tinham muito medo dele. E aí a gente chamou o pessoal da secretaria, tem uma equipe da secretaria que chama Educação pela Paz. Nós chamamos ele lá, explicamos que a situação estava muito difícil e que a gente precisava de ajuda, que a gente não estava conseguindo, que a gente estava perdendo os alunos para o uso de drogas. Aí eles, não, que bom que vocês chamaram a gente está aqui para isso mesmo. Isso foi mais ou menos em agosto, quando voltou às aulas, né, assim, desse determinado ano. E não, a gente vai ajudar vocês, vai elaborar um projeto e vai vir atuar com vocês, tal. Nunca mais vimos esse pessoal, eles nunca mais voltaram na escola, ficou só na conversa. E assim, era o 9º ano, no final do ano esses meninos saíram da escola e para a prefeitura o problema foi resolvido. Teve um outro aluno que tinha 13 anos e a gente estava... Eu sempre gosto de sair com os meninos de sala em fila, principalmente os maiores, porque senão eles batem na porta de outra sala, fazem bagunça. E eu notei que esse menino tava com o olho muito vermelho. E eu vi que ele colocava alguma coisa no olho. E aí eu chamei ele, falei, Matheus, o que foi no seu olho? O que você tá colocando no olho? Quando eu olhei, ele tinha um papelzinho, que tinha uma figurinha no meio, que eu não conhecia. E aí eu falei, o que é isso? Aí os meninos, professor, é papel. Eu falei, tá, o que esse papel faz? Professor, esse papel é LSD. Que eles fazem, o papel tem sempre tem uma figurinha, e eu peguei o papel dele, aí quando ele viu que eu ia pegar, ele embolou, e aí não deu para pegar, né? Esse papel tem um desenho, e é sempre um desenho infantil, e vai dos desenhos da moda, tem Bob Esponja, Peppa Pig, eles vão mudando. É LSD, então quando eles colocam no olho, pode ser, segundo eles me explicaram, pode colocar tanto no olho quanto debaixo da língua, porque ele entra rápido na corrente sanguínea, a absorção é rápida. Esse menino tinha 13 anos, e aí quando a gente acionou o conselho tutelar de novo e tudo mais, e esse menino estava morando sozinho. Né? Ele estava... a mãe tinha morrido, o pai viajou, já tinha 3 meses que ele estava em casa sozinho. E aí o Conselho Tutelar fez uma visita e foi a última notícia que eu tive, porque ele parou de ir para a escola. Quando ele viu que a gente ia pegar no pé e tudo mais, ele parou de ir para a escola. Né? Então, assim... E aí o Conselho Tutelar, a escola ligou, questionou, falou assim, a gente não achou mais ninguém em casa. E foi uma outra situação que ficou por isso mesmo. Né? Assim, eu já perdi, pelas minhas contas, 4 alunos, né, que já foram mortos, ou pela polícia, ou por traficante, em 8 anos. Né, em 8 anos que eu estou nessa escola, que eu trabalho com os alunos do Fundamental 2. Nesses 8 anos, eu já perdi
4 alunos que passaram por mim e morreram, assim, por causa de crime, né? Ou mortos por traficantes ou mortos por policiais. E eles caem muito cedo nessa vida. Né? A gente teve uma outra aluna que era do 9º ano também, chamava Michele, que era dos ciganos. Eu sei que o pessoal falava que parece que tem ali perto do Novo Mundo, tem uns ciganos, né? E essa menina era muito complicada, porque ela não respeitava, ela saía da sala na hora que ela queria. E aí a gente chamou o conselho tutelar. O conselho tutelar falou assim: problema de vocês, ninguém entra lá. A gente não mexe com os ciganos. Nem a polícia entra lá. Então se virem com essa menina. Né? Foi essa a resposta que a gente teve. Né? Então, assim, teve um outro caso de um aluno mesmo, assim, que foi um dos casos que mais me deixou chateada. Que esse menino, ele tinha 2 casos me deixaram muito chateados. Que esse menino, ele tinha 12 anos, né? E a mãe saía às 6 horas da manhã para ir trabalhar e colocava ele para fora de casa arrumado para escola. Só que ela só retornava para casa às 10 horas da noite. E enquanto ela não retornava para casa, ela não permitia que ele entrasse em casa. Porque falava que ele ia bagunçar e tudo mais. Então, assim, essa criança ficava sem almoço, ficava sem lugar. Então, o que ele aprendeu a fazer? A andar para cima e para baixo no eixo Anguera. E aí, logo, ele descobriu que ele podia cometer pequenos furtos. Até para conseguir comer. Porque ele saía de casa às 6 horas e ficava com o lanche da escola. Até 10 horas da noite. Então, assim, foi uma situação que se arrastou durante muito tempo no Conselho Tutelar. E aí, e tinha dias que ele chegava na escola todo roxo. Todo roxo. E a gente acionava o conselho de novo. E aí, por fim, um dia lá na escola, ele chegou muito machucado. E a coordenadora acionou o conselho, falou assim: olha, não tem mais condições. Aí o conselho lá na escola mesmo ligou para a mãe foi lá na escola. E o conselho falou para a mãe, falou assim: olha, mais uma vez, não tem, a gente vai ter que recolher esse menino. Ela falou: então recolhe agora. E nesse dia em específico, o menino tinha ido para a escola sem chinelo. E aí ele falou assim, o conselheiro falou assim: como que eu vou levar esse menino? Esse menino tá até descalço. E a mãe tirou o chinelo do pé dela e falou assim: se é por falta de chinelo, pronto, pode levar. E aí esse menino foi morar no abrigo. Ele ficou 2 meses no abrigo, eu esqueci o nome do abrigo, e fugiu do abrigo, aí ficou vivendo em situação de rua. E aí tem um tempo já que eu não tenho notícia desse aluno, né? Chama Gilvan. Aí eu soube que o conselho insistiu para que a mãe pegasse, porque ele estava na rua. Aí eu sei que a mãe pegou, mas eu sei que a situação deles era muito difícil, porque a mãe falou assim: olha, ou eu vou matar esse menino, ou vai me matar. Porque eles tinham uma relação muito conturbada, muito complicada. E aí eu não sei mais, assim, onde que esse menino foi parar. E assim, e a última história que eu quero contar para vocês é de outro aluno. Esse não foi um aluno, ele não chegou a ser meu aluno, mas ele era do 4º ano, tinha 10 anos, daí não sabia ler. Não sabia ler, e ele era filho de um traficante. Então, assim, ele tinha um apelido de Corujinha, mas o nome dele era Yuri. É Yuri, né? E aí, ele sempre fugia da sala, ele não gostava da professora. E sempre ia lá pra quadra onde eu tava. E aí, um dia eu falei pra ele, falei assim: Yuri, presta atenção, você tá fora de sala de novo. Ah, eu não gosto daquela professora. Então, vou fazer o seguinte, eu vou combinar com a coordenadora, vai ficar aqui comigo, mas eu vou te passar de tá? Yuri, você sabe ler? Sei. Então, lê aqui pra mim. Não dou conta. Eu falei: Yuri, você não sabe ler, Yuri. Aí o Johnny fica rindo, né? Quando eu contei pra ele, porque assim, até pra ser traficante, Yuri, você precisa ler, você precisa fazer conta fácil, saber da boada.
Mas sabe por quê, Yuri? Porque se você passa uma droga errada, ou se você pega um errado, o traficante vai te matar. Então, até para isso, porque ele já era aviãozinho, né? Eu falei assim, até para isso você precisa saber ler, saber tabuada. E eu tava grávida da minha última filha, né? Aí eu falei assim, então é o seguinte, eu vou combinar uma coisa com você. Eu vou te ensinar a ler, mas você vai ter que fazer todas as tarefas que eu te passar. Não, combinado. E aí foi bem nessa época que eu resolvi que eu ia fazer o curso do professor Carlos Nadalim. Eu falei, eu preciso ajudar esse menino. Quem sabe esse menino, né? Porque assim, sabia alfabetizar. Eu achava que eu não sabia, né? Aí eu comecei a fazer o curso do professor Carlos Nadalim, entrei de licença. Quando eu voltei para a escola da minha licença maternidade, ele já não estava. Ele já tinha saído, porque é isso que eles fazem mesmo. Eles veem que eles vão passando, vão passando, vão passando. E logo saem da escola porque eles não conseguem acompanhar. Né? E a autoestima deles fica muito baixa. E aí, antes que os colegas percebam que eles não sabem, que eles realmente não sabem, eles preferem. E aí, a gente voltou da pandemia. Agora, eu descobri que eu tinha um aluno do 7º ano que não sabia ler nada, que não sabia escrever o nome dele. Eu já tinha feito curso com o professor Carlos Nadalim, já tinha feito muitos outros cursos, já tinha alfabetizado a minha filha. Então, é o seguinte, pedi para a coordenadora que chama os pais dele para a gente conversar, porque a gente, muitos alunos não voltaram de início, porque eles podiam optar ou por ficar remoto ou por voltarem para o presencial. Então, a gente estava com uma de 5, 8 alunos. Eu falei, não, Guilherme, então é o seguinte, está com poucos alunos, eu consigo, né, dar minha aula, passar uma atividade para os meninos e sentar com você e te ensinar a ler. E aí, a gente chamou os pais, a mãe dele falou, não, professora, desiste, esse menino não aprende, a gente está tentando, ele nunca aprendeu até agora, ele não sabe nada. Eu falei, mas vocês já levaram ele no médico? Ele não tinha nenhum laudo, ele não tinha nenhum problema, pelo menos não diagnosticado, né? Eu falei, não, tudo bem, mãe, mas eu vou tentar, só queria que vocês, né, me autorizassem a tirar ele da sala, para poder tentar alfabetizar. Não, professora, pode ir, você não vai conseguir. Em 15 dias esse menino estava lendo. Assim, era só falta de um alimento, e assim, realmente, durante o período normal de aula, a gente não consegue mesmo, né? Atenção exclusiva para um aluno. Mas assim, em 15 dias esse aluno estava lendo. Só que aí foi uma outra situação que me deixou bem frustrada, porque eu falei para a coordenadora, eu falei, só deixa com menos aulas, para eu conseguir pegar ele menos semana. Porque se a gente não continuar, ele não vai conseguir prosseguir, né? E aí veio a realidade que todos os alunos voltaram para a escola e aí eu não consegui mais atender esse aluno. E a prefeitura tem lá um centro de atendimento especializado e diagnosticou ele com déficit de atenção. Mas eu que estava diretamente com esse aluno, eu sei que ele não tem déficit de atenção. Né? Agora ele é tratado como um aluno especial, não faz nada em sala, porque os outros professores não têm condições de preparar atividades especiais para ele. E ele fica lá. E ele também já está nesse comodismo de que eu não sei mesmo, eu aprendi um pouco, mas foi sorte, né? Porque a própria família também fala que ele não vai aprender, que ele nunca aprendeu, que ele é burro. E é mais um aluno que a gente vai perder daqui a pouco. Né? Porque agora ele começou com alguns problemas de indisciplina, porque assim, 4 horas e 10 minutos sentado numa sala sem fazer nada é muito tempo. Ele tem que aprontar mesmo. Né? Ele não tem outra alternativa. É assim, impossível, é humanamente impossível ficar parado durante 4 horas sem fazer nada. Né? Sentado numa cadeira desconfortável. Então, assim,
É essa a realidade, né? Não sei se vocês já, talvez a Marisete, que já teve filhos na rede, tenha visto um pouco dessa realidade, mas é essa realidade que a gente tem vivido, assim. Agora que a gente voltou da greve, assim, até nos primeiros dias, não tinha um professor por turma, né? De tantos professores de atestado médico. Então, assim, eu ficava vendo no grupo lá da escola, não dava um professor por turma, porque tinham 5 de atestado médico. Né, assim, e pelo que eu tenho visto, tudo tem parado tão rápido, que eu não sei daqui a pouco se a gente tem professor suficiente para essas crianças. E eu vejo que a situação assim da rede particular também não tá muito complicada. Não tá muito diferente. Ellen, hoje no noticiário mostrou a realidade dos CIMEIs, os pais na porta nós falando que não tem professor auxiliar, que as crianças, e são crianças muito pequenas, né, no CIMEI, então eles pedindo providências, e a Secretaria de Educação disse que ia contratar mais de 1.000 que passaram no último concurso, né, nessa semana ainda, mas é essa a realidade também, mostrou. Sim. E tá assim em todas as escolas, Gabriela, assim, eu não conheço nenhuma escola eu tenho vários colegas, né, em várias escolas, nenhuma pessoa que eu conheço fala assim, não, a minha escola tá com quadro completo. Assim, a escola que eu trabalho ficou 2 anos sem professor de inglês, porque a professora estava de licença. 2 anos. Muito Né? tempo. A prefeitura não enviou nenhum professor substituto. Mas, Ellen, vamos combinar que essa atual administração, na educação, ela foi a pior prefeitura que tivemos. Eu não Sim. vou falar o prefeito, porque esse que está aí caiu de paraquedas, a gente sabe disso, mas a administração dele é péssima. Péssimo. Eu vi os problemas, e aí a desculpa é que teve a pandemia, teve professor que morreu, eu tive notícia de muito professor que morreu, mas isso não justifica a ausência de professor na escola. Também Não, não. E os projetos mal elaborados, que são empurrados goela abaixo. Então, assim, é um prejuízo para o professor que desmotiva, adoece em sala de aula. E não é só você, porque tem professor da rede pública, também está na rede particular. Então, a realidade que você está vendo do seu colega é de quem tem filho em escola particular, porque o professor é o mesmo. sim. Então, assim, é muito sério isso. E aí eu vejo o desafio que nós temos, a sua partilha está sendo extremamente rica, porque você está trazendo uma realidade, eu imaginava que já tinha passado, porque a descrição que você deu dos alunos problemas eram os mesmos que a minha filha mais velha conviveu no colégio de aplicação da Universidade Federal, e não deveria ser. Então, é a realidade que os meus meninos viram no colégio militar, que deveria ser diferente, né? Então, a gente percebe que a educação, ela precisa ser modificada a partir do olhar do professor que está dentro da sala de aula, e não de cima para baixo, como é feito. O Marisete, professor não é ouvido. o que acontece também? A gente tem um nível de professor muito ruim. Uhum. Muito ruim. Sabe assim, eu não sei te falar assim, se resolveria se a partir do professor. Porque, nossa, eu fico vendo lá, assim, umas professoras alfabetizadoras que elas não conseguem falar corretamente. Eu fico pensando, gente, que essa professora vai alfabetizar um aluno? Uhum. O nível dos professores de primeira fase é um nível muito ruim, porque eles têm que transmitir para o aluno um conhecimento para inspirar o aluno, e isso você tem razão. Mas aí, Ellen, se você pega a formação dos professores, e você retorna um pouquinho para isso, e quando você percebe que a maioria dos professores são formados em universidades públicas, aí eu te dou razão, minha querida, de arrancar os cabelos. Agora, quando eu falo de a partir do olhar do professor, é porque essa realidade que você está dispondo para nós, só vocês têm condição de mostrar. Sim. Então, assim, a gente consegue perceber onde estão as mazelas da educação
Então, duas pontuações muito boas que você colocou para a gente hoje. Para mim, isso foi para a vida. Primeira, é a questão da base da educação. De que forma os conteúdos estão sendo empurrados para vocês apresentarem. Esse já é um problema. Segundo, é a má formação dos professores. E isso é muito grave. Eu fui aluna de universidade em 2012, a Gabriela foi minha professora lá. Já entre os professores que eu tinha na universidade, na graduação, eu já percebia aqueles que eram mais bem formados e os menos formados. Só que eu fui para a universidade adulta, então eu já tinha discernimento suficiente para separar o joio do trigo e não cair no canto da carochinha. Então eu estudava, né? Onde o professor não conseguia alcançar pela falta de formação dele, eu ia para trás sozinha. Mas não era o que ocorria com os meus colegas jovens, que também não tinham uma boa formação. Então, não, eu assim, e o meu trabalho influencia diretamente no seu, né, Gabriela? Sim. Porque eu fico imaginando o nível de aluno que tá chegando com você. Sim. Péssimo. Péssimo. Isso é muito sério, porque se a gente não tem uma base bem construída, e aí eu vejo a Marina, a briga que ela tem na escola, se a Marina é uma guerreira, de ficar brigando, mas é exatamente por isso que se for uma base bem construída, por exemplo, eu não tenho preocupação com seus filhos, porque vocês estão dando uma educação para eles muito boa, eles têm uma base muito bem construída. Tá? O nível de informação que seus meninos têm é diferente dos seus alunos. Porque eles estão num ambiente de aprendizagem, enfim. Mas o grosso dos alunos que convivem com os nossos filhos não é o mesmo. Não é. A gente percebe isso. E qual vai ser o nível desse profissional amanhã? Não, e assim, e não é nem só do profissional, né, Marisete, que eu fico pensando assim, poxa, os meus filhos, até então, né, precisam casar, precisam conhecer pessoas. Boa. Assim, são amigos, precisam conviver com outras pessoas. Que pessoas? Ou eles vão ter que, ou eles descem no nível dos que estão aqui, ou eles arrastam aqui para cima, que é mais difícil. Então, assim, é muito difícil. Você tem toda a razão de preocupar. Toda. Você vê, eu não levo os meus filhos na escola que eu trabalho. Entendi. Não tem condições. Não tem. Aí você fala assim, Ellen, é preconceito com seus alunos. Não é. Eu sei que até então eles são o que menos têm culpa, né? Porque eles ainda são crianças, eles ainda não são responsáveis por eles. Mas assim, eu não posso colocar a educação dos meus filhos em risco. Aí eu falo para você, não existe inclusão, Ellen. Não existe, Marisete, não existe. E assim, só que tem alguns paradigmas, né? Você não pode falar. Você não pode falar. Imagina eu, professora, falar que esses meninos tinham que estar numa escola especial. Que absurdo, você é preconceituosa. Eu passei por isso, viu, Ellen, na escola dos meus filhos. Quando eu batia de frente, eu dizia que não estava certo. Eu era amiga da escola. Eu conheci todos os alunos da sala dos meus filhos, todos. Isso é a realidade de todo mundo. Me aproximava das famílias. De conselho tutelar é um trem que eu entendo muito bem. O que você está me relatando é realidade. São raríssimas exceções. Ministério Público, nem nunca ouvi falar. Não sei quem é. Não sei. E quando a gente levava alguma questão para o Ministério Público, a gente era um balde de água fria que a gente recebia das promotorias, que eu ficava assustada, porque eu achava que eles deveriam ser os melhores amigos, né? Então, teve um ano no governo do Paulo Garcia, que ele queria, né, que o Íris saiu, ele ficou como prefeito, e ele queria tentar reeleição. Eu trabalhava na escola Bom Jesus, ali na Praça do Novo Mundo. E a diretora era muito política, tanto que ela foi candidata a presidente do diretório estadual do PT. E aí tudo era lá na escola, E aí foi o primeiro ano, depois de muito tempo, que veio a distribuição de uniforme. Só que era uma campanha antecipada. Né? Ele fez um comício dentro da escola. E assim, foi num sábado à tarde. E aí veio o ofício que nós estávamos convocados para trabalhar. E eu falei, gente, isso é um absurdo.
Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Na hora eu liguei pro meu marido e falei assim, olha, isso é um absurdo, eu não vou ser usada para fazer campanha para um político que não vale nada. Eu nem é o meu candidato, não aceito, não admito. Ele falou assim, olha, liga no Ministério Público. Beleza, vou ligar. Liguei de dentro da escola. Liguei, falei com o assessor do promotor, não me lembro mais quem. Ele virou para mim e falou assim, olha, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Faz o seguinte, espera acontecer. Grava. Depois você vem aqui. Eu já ouvi isso. Aí eu falei assim, eu estou te fazendo uma denúncia que vai acontecer, e nós estamos sendo obrigados a participar de uma campanha política antecipada, eu sou funcionária pública. Aí ele falou assim, mas você tem que provar. Eu falei assim, eu provo, e aí vou sofrer perseguição, né, e aí o meu cargo vocês não podem fazer nada. Não, a gente não pode fazer nada. Ok. Qual que é o papel do Ministério Público? Trabalhar num sábado à tarde para o Paulo Garcia fazer campanha antecipada. E fez, entregou o uniforme, chamou os pais, falou, pediu voto. Ganhou. Ganhou. Essa história eu conheço. Cara, é muito triste isso, Ellen. Parece que a gente fica desprotegido e sem para onde correr, né? Essa é muito sério. Sim. Sim, a gente não tem para onde correr, não tem. É porque os órgãos que deveriam ser os parceiros, na realidade, eles falham na medida em que eles não querem tomar atitude. Eu recebi uma denúncia semana passada de um caso aparecido de Goiânia, que envolve abuso e todo esse sorte de coisa, e que o Conselho Tutelar não está agindo de forma diligente para resolver o problema. Então, foi muito triste escutar a denúncia, e mais triste ainda ver que o órgão que deveria agir não está agindo, que a escola fez certinho, a escola fez o que você costuma fazer. Chamou o conselho, denunciou e colocou a situação e tudo. Quem está ajudando a família, na realidade, é uma assistente social que não tem nada a ver com a prefeitura, tem nada a ver com o Estado. É que está orientando a mãe no sentido de livrar a mãe dessa situação. Porque aí existem as duas situações, é a dependência financeira do algoz, que não é um só, mas são dois parentes. Então, é muito grave isso, porque numa situação dessa, em que você percebe o problema e você recorre a quem deveria fazer alguma coisa e ele não faz, não adianta você recorrer ao Ministério Público, ele falha. Você recorre ao Conselho Tutelar, que é o órgão mais próximo da gente. Na realidade, é aquele coercitivo, né? Ele chega, recolhe, tira a criança e tudo. Não, eu não vou nem começar a comentar sobre esse assunto, porque eu tenho sérias críticas de coisas que eu vivencio, né? Então, mas eu te entendo, Ellen. Isso é muito grave. E aí eu pergunto para você o que fazer, né? A quem recorrer? Pois é. É essa a nossa pergunta diária, Marisete. O que fazer? A quem recorrer? Porque Sabe, o certo seria a Secretaria de Educação usar o seu poder mesmo de órgão mesmo e dar ferramentas para vocês. E seria chamar a ordem, o Conselho Tutelar, para ele fazer o que ele tem que fazer. No mínimo, proteger as crianças. Uhum. O Ministério Público do Trabalho, ele tem um papel essencial nessa história toda, que seria proteger vocês, professores. Pelo menos com orientação, pelo menos trazendo um ambiente mais sossegado para vocês trabalharem. E também não acontece, eu nem vou falar mais nada do Ministério Público do Trabalho, não, porque tem gente muito boa lá, mas também tem coisa que, na realidade, não funciona como deveria. E o que a gente vai fazer? Porque na hora do problema, a gente olha, ali está a solução. Você recorre, a solução não vem. Não sei, talvez os colegas tenham ideias melhores, mas eu estou tão sem ideia, tão desanimada que, desculpa, né? Realmente, a gente também não consegue chegar numa solução, assim. Não. E a sensação que a gente tem é que sempre que o Ministério Público intervém, é para nos atrapalhar mais. Antes, por exemplo, a gente tinha o diretor podia encontrar professores substitutos. Uhum. Então, a gente sempre tinha aquelas pessoas ali que estavam sempre substituindo na escola, né? Uhum. E aí, o Ministério Público passar por um processo seletivo. Né? Só que aí, com esse processo seletivo que a prefeitura tem que fazer, tem que encaminhar, os professores substitutos não chegam para a escola. E aí a gente fica nessa situação. Porque antes, até o testado de um dia, a pessoa vai ao médico, pegou o testado de um dia, o diretor já ligava, olha, tem um testado de um dia, cobre aqui e tal.
Só que agora isso não pode acontecer mais, né? Porque Quem gerencia isso? É a Secretaria de Educação que gerencia? sim, a escola tem que enviar o pedido, a escola tem que enviar o atestado para a secretaria enviar. Então, assim, só que aí quando a escola envia o atestado, já Já passou, foi. senão já faltou, já A passou. sala ficou sem o professor. Ficou sem um professor, os outros já ficaram sobrecarregados, Sim, já passou. entendi. Né? Então, assim, agora mesmo, desde tem muito tempo, desde o início da pandemia, que as escolas não estão com o quadro completo, que a gente está com esse déficit de professor. Inclusive, a desculpa deles para fazer essa plataforma, o AVA, foi que eles podiam economizar professor. Dispensaram os contratos todos, e aí colocaram mais turmas por professor. E eu dou aula para 6 turmas. Então, no remoto, eu teria que pegar 8 turmas. Assim, quando no remoto, eu tinha que pegar 8 turmas. Ah, mas a escola não tem 8 turmas disponíveis para mim. Então, eu teria que atender outra escola, que não é a minha escola, que não eram os meus alunos. Assim, uma loucura total. Né? Foi totalmente sem condições. Então, assim, e aí a gente vê as crianças se perderem, né? Assim, muitos casos de adolescentes grávidas, muitos. Muitos, você vê que aumenta cada vez mais o número de alunos que sofrem abuso sexual. O ano passado a gente pegou foi uma situação que eu acho que a escola agiu muito mal, apesar de ser a lei. A coordenadora pegou 2 alunos fazendo sexo oral no corredor da escola, no pavilhão. A escola que eu trabalho é muito grande, tem 3 pavilhões, e como a escola ainda não estava cheia, a gente subiu todas as turmas para os 2 primeiros pavilhões, para não ficar muito afastado e ficar mais fácil da gente controlar. Então, o pavilhão de baixo ficou vazio. E aí o professor notou que 2 alunos não tinham voltado para o recreio, um menino e uma menina. E a coordenadora foi atrás e pegou os 2 fazendo sexo oral, né? Só que o menino já tinha 15 anos, 14 anos. E a menina tinha 12. E aí a orientação do conselho tutelar foi caminho para o DEPAI. Eu, se fosse coordenadora, não teria encaminhado. Bom, mas a orientação do conselho tutelar foi essa, encaminha para o DEPAI. E aí o menino foi Enquadrado por estupro. Crime análogo ao estupro. Porque a menina tinha menos de 14 anos. É estupro de vulnerável. Só que ela tá anos luz na frente dele. Né? Assim, é uma menina que... Já tem maturidade de menina mais velha. Sim. Era uma menina que não era a primeira vez dela, já vinha de outros problemas. Eu não sei se vocês viram ano passado no jornal que uma coordenadora foi agredida por uma aluna. Foi na escola que eu trabalho. Uma menina do 8º, 7º ano, 13 anos. A mãe dela, inclusive, trabalha ali, se não me engano, não sei se a mãe dela trabalha no Ministério Público ou é no juizado. Eu acho que é no Ministério Público. Agrediu a coordenadora com uma caneta. Ela furou a coordenadora, assim, com uma caneta. Mas, assim, já é uma menina, tem uma série de problemas. A menina tem 13 anos. A gente descobriu que ela usa DIU, que a mãe mandou colocar um DIU nela. Para evitar que ela engravidasse, porque ela sabe que não volta. Assim, uma menina completamente problemática. Né? E
E aí foi toda essa situação, né? Foi todo mundo pro DEPAI, a coordenadora, IML, tudo isso, e toda essa situação. Por fim, a secretaria falou pra gente, não, se ela quiser ficar na escola, ela tem que ficar na escola, porque a gente não pode transferir um aluno assim. Eu falo assim, gente, como é que essa coordenadora chega no ano que vem, que ela ficou de licença o restante do ano, faltavam uns 2 meses para acabar o ano Tem letivo. condição. Falei, como é que essa coordenadora chega no ano que vem Uh-uh. e se depara com essa aluna? Só que aí a mãe teve um pouco de bom senso e tirou a menina da escola, né? Porque pela secretaria ela teria ficado. E assim, como é que os outros professores todos dariam aula para essa aluna? Assim, situação de tensão. Falou assim, não, ele agrediu a coordenadora, ela pode me agredir. Sim, exatamente. Então, assim, é essa a realidade, né? E, assim, a situação é essa. E eu não tenho, assim, nenhuma perspectiva de melhora. E eu temo muito pelos meninos mesmo, pelos alunos, porque eles estão completamente soltos, assim. Eles também não têm ninguém por eles. Né? Principalmente eles não têm ninguém por eles. Porque a escola não dá conta mais. Porque os professores não dão conta mais. Então, assim, se vocês pegarem o conteúdo da BNCC de matemática e de língua portuguesa, é gigantesco. É gigantesco. Você fala assim, como que num ano esses meninos têm que ver tudo isso? Não dá, não é possível. E aí a prefeitura tem enviado materiais agora. Umas apostilas prontas, assim, de qualidade péssima. Se vocês verem o tamanho da letra. E assim, para trabalhar, diz eles que para suprir as necessidades da pandemia. Mas assim, é um conteúdo muito além do que os meninos conseguem. E o professor, e as aulas já vêm prontas para o professor. E o professor tem que estar lá, aplicando o material e dando a aula e formação. E assim, a prefeitura, com todas essas planilhas, deu tal dia, tem que dar essa aula em tal dia, tem que, né? Os professores de português e matemática dão mais aulas agora do que os outros professores. Né? Como disse para vocês, a grade não é mais paritária. Então, assim, todo mundo louco, todo mundo adoecendo mesmo, assim, de verdade. E todo mundo sem saber o que fazer, porque ninguém mais sabe trabalhar. Porque mudou tudo. De uma hora para outra mudou tudo. E a gente não sabe mais o que a secretaria quer da gente. Né? Eu não sei. A gente fica assim, totalmente perdido. Porque aí a gente arrisca dar o conteúdo e acontece o que aconteceu com aquela menina da escola lá, que caiu, bateu a cabeça, porque a escola não tem estrutura, a escola não tem pessoal, não tem nada. Mas o conteúdo tem que ser dado. Né? Porque eles vão me cobrar esse conteúdo. Porque a secretaria, o pessoal da secretaria agora tem que pegar todos os dias os diários e lançarem os conteúdos que os professores deram. Porque a secretaria precisa verificar se o conteúdo da BNCC de fato está sendo aplicado. Né? Mas assim, a que preço? Né? A gente tem que dar esse conteúdo a que preço? Só passar o conteúdo, porque assim, para uma turma de 6º ano que não sabe ler, de que adianta ensinar eles a fazerem análise sintática? Não faz, velho. Como? E o professor não pode parar, falar, não, para tudo, vamos voltar aqui. Não, porque ele tem que cumprir aquela grade, ele tem que cumprir, a aula veio planejada para ele. Entendi. Que coisa absurda. Tá pior do que imaginava. É absurdo, é muito absurdo. Muito. Aí o professor vai fazendo o quê também? Eu estou de pés e mãos atadas, vou fazer o que eles querem, vou dar aula aqui e pronto, e acabou. Quer dizer, a qualidade é zero, né? Porque se não tem a recepção do lado de lá, que é o objeto da aula. Se o professor não consegue estabelecer um caminho seguro para ele ensinar, não tem qualidade. A gente vai continuar formando analfabetos plenos ou funcionais. Que Exatamente. triste, meu Deus.
Tem duas saídas para eles, ou serem analfabetos plenos ou analfabetos funcionais. Exatamente, mas vão ser analfabetos, porque não há tempo hábil para que eles resolvam essas questões que ficaram lá atrás na base deles. Não há, não há. Principalmente depois de 2 anos de pandemia. Uhum, exatamente, que era a grande preocupação que eu tinha lá atrás, porque a vivência em sala de aula, ela tem um duplo sentido. Se você retira o menino da sala de aula, eu sei que para muitos professores, dar aula atrás do computador é maravilhoso. Nossa, é outra coisa, né? Eu conheço professores que comemoram. Só que eu acho é até um ato irresponsável quando você pensa que o aluno, mesmo aluno de universidade, ele precisa da interação em sala de aula, essa troca é necessária, né? Não tem como não ter isso. E aí, falando em universidade, Eli, você comentou com a Gabriela os alunos que ela recebe, né? Foram meus colegas, ó. 2012 estava lá em sala de aula. Já em 2012, 10 anos atrás, a qualidade dos alunos era péssima. Agora você imagina esses alunos que estão saindo agora que vão entrar na universidade daqui a 4, 5 anos. Qual vai ser a qualidade deles? E vão entrar, porque o acesso à universidade tem sido facilitado, né? Totalmente, porque não tem qualidade para Proforma, vestibular, proforma. Exatamente, Gabriela, desse modelo. Então, você vê. Essa inscrição acabou. Daqui a pouco a Gabriela vai estar lá descabelando como é que ela faz para botar um aluno. Oh, meu Deus, né? Aí você vai contratar um profissional para trabalhar para você? Nós que somos estagiários do escritório, Emanuel, Marina, estamos lascados. Né? Que qualidade você vai ter do seu estagiário que vai ser seu colega da manhã? A gente ainda tem uma prova ainda que seleciona. Nossa professora é maravilhosa, né? Porque é assim, elitista, tem prova, você faz uma graduação e depois você tem a prova da OAB. Só que a prova da OAB também é método, né? Se você desenvolve o método da OAB, você passa na prova da OAB. Eu passei na prova da OAB saindo do 8º período. Eu não tinha nem terminado a faculdade. Passei com nota boa nas 2 fases. Você vê que não é uma questão da pessoa querer entender o método, né? Sim. Mas qualidade nenhuma. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Reflete em tudo. Por isso que quando a gente começa a questionar a educação, a gente não questiona a educação só de um lado, assim. Você trouxe para a gente uma educação base, para mim é básica, que forma o cidadão, que vai dar a iniciação científica começa na sua turma. Sim. Se o menino está ali, ele não recebe as informações básicas necessárias para ele desenvolver um pensamento correto e ele ter um discernimento ampliado, quero que chegue lá na frente, é uma lástima completa. Sim, sim. Muito pior ainda, viu? Eu espero que melhore, viu, Ellen? Eu espero que as iniciativas de muitos bons professores como vocês, isso eu fico muito feliz com isso, que esse cenário mude. É a minha esperança. Mas são poucos. Até que não, Ellen. Eu conheço muitos excelentes professores como você. Não, eu também conheço, mas assim, a gente é vencido pelo sistema. A gente consegue fazer muito pouco. Muito pouco. Imagina... Ou é vencido pelo sistema, ou adoece literalmente. Sim. Porque diante de tantos problemas a gente precisa acionar, digamos aí, o Poder Judiciário, na pessoa do Ministério Público, ou via as ações, as medidas judiciais, e a gente se frustra, então a gente adoece, porque a gente que tem compromisso com a civilização do amor, né, São João Paulo II dizia, a gente adoece, infelizmente. Infelizmente. Sim, eu nunca imaginei que eu fosse passar por uma situação de não querer estar em sala de aula. Sim. Como agora, como assim, meu médico me deu 30 dias de atestado, eu já fico assim, gente, será que daqui 30 dias eu tenho que voltar? Eu não dou conta. Eu não vou voltar, eu não quero voltar. E, assim, tem que cuidar, viu, Ellen? Porque essa doença, burnout, ela é séria. Ela é muito séria. Muito. Senão, é isso aí, ó, que a gente sente. É um estado, assim, até de pânico. Como é que eu vou voltar para a sala de aula? Não tem condição. Eu comecei a ter sintomas físicos. Eu tive uma dormência do lado esquerdo total. Eu achei que eu estava tendo um AVC. Jamais imaginei que eu estivesse com um burnout. Eu achei que eu estava tendo um AVC.
Fui pro pronto-socorro. Meu marido saiu comigo aqui de 11h30 da noite. A gente foi pro pronto-socorro. Aí no pronto-socorro você nunca tem um diagnóstico recente, né? A menina me deu um remédio para dor. Eu falei, mas eu não tô com dor. Ai, gente, que absurdo. Isso aqui que é pior. Não sei. Eu falei, eu não tô com dor. Ela falou assim, não, mas vou te dar uma dipirona, um remédio para enjoo. Eu falei, não, mas eu tô com muito enjoo, mas eu não tô com dor. Bom, aí ela me deu um remédio. Nossa Senhora. Me colocou uma dipirona no soro, fiquei tomando soro, e aí eu fui no neurologista, ela me falou que era um problema neurológico de um nervo que tinha paralisado. E aí eu fui no neurologista, ele falou assim, isso que você teve foi uma crise de estresse. Você precisa de um psiquiatra. Eu falei, nunca que eu vou num psiquiatra, nunca, não vou. Eu preciso de um psiquiatra. Imagina! Eu falei para ele, falei assim, como você tá falando que é emocional? Eu tô sentindo aqui, ó, tá parado, eu não consigo, ó. Tô com o meu lado esquerdo paralisado, como que pode ser emocional? Uhum. Né? E assim, e aí quando eu cheguei lá no psiquiatra, ele falou assim, olha, não tem jeito, você precisa tomar um antidepressivo. Eu falei, não vou tomar, eu tomar um antidepressivo? Não vou tomar. A gente tem resistência, mas não pode. Não pode. Tomando todos os remédios certinho. E aí, assim, eu vejo que eu tava com uma dor nas costas, que eu falei que era um problema de coluna. Fui no ortopedista, aí ele me passou uns remédios, falou, olha, uma inflamação. E aí só piorava, só piorava. Aí eu fui em outro, porque ele falou que eu não tava sentindo aquela dor toda que eu tava sentindo. Fui em outro, ele falou assim, não, realmente, olha, não... Já tomou, você tava com uma inflamação, realmente, você já tomou o remédio. Eu falei, gente, como eles podem estar dizendo que eu não tô sentindo o que eu tô sentindo? Mas tudo era do estresse, tudo era do burnout. Sim. Depois que eu comecei a tomar os remédios, passou, até a minha dor nas costas acabou. Né? Então, assim, fala, gente, como pode? Não pode. Que é emocional, que é né, esse esgotamento, como pode estar me fazendo tão mal fisicamente. Sim. Pelo menos seu cabelo não caiu, né, Ellen? Não, não. Porque o meu cai. Ai, senão depois de 4 gestações, tanto que ele já caiu, não tem condição. Cai. Nessas crises, essa sua resistência de médico, eu conheço, esse diálogo seu eu conheço muito bem. Ainda fiz pior que você, porque eu cheguei no consultório e falei que eu não ia ficar, porque ele tinha cara de doido. Uma referência aqui em Goiânia. Mas foram 4 anos e meio. Eu tive um quadro muito parecido com o seu. Pois é. Fica atento, viu? Essas crises vão e vêm. A gente precisa aprender a lidar com elas e, assim, e pensar que teremos novas crises, a gente precisa ter um outro olhar para elas. Não somatizar, não carregar. O problema não é seu, é do outro. Né? Então, Sim. a gente está ali. É complicado. É do sistema, né? O problema é do sistema. É do sistema. E, assim, o professor, ele sofre mais porque ele está vendo a realidade do aluno na frente dele todos os dias. Então, isso é muito sério. No meu caso, né, são crianças, né, são adolescentes. Você quer salvá-lo. Me ajuda, eu falo, gente, sim, sou eu que estou aqui com ele, eu que preciso ajudá-lo. Mas eu não tenho condições de ajudá-lo. Exatamente. Você falou a palavra-chave. Você tem uma limitação para esse problema. E você ter essa caridade, esse olhar caridoso, isso eu acho que todo professor devia ter. O professor precisa ter um olhar caridoso com ele. Ele não consegue resolver os problemas de todos os alunos. Porém, se ele for capaz de salvar 2 alunos, já está no lucro. 2 que aprendem muito, 2 que são ótimos alunos, 2 que você vai ser orgulhado dele depois. Então, eu acho que o prêmio do professor é esse. Gabriela, eu acho que eu sou uma aluna dessa para você, estou aqui, obrigada. Ai, gente, é tão bom quando você encontra... Ellen, olha, é tão bom você encontrar um professor na sua vida adulta depois. Eu tenho a maior alegria de conviver com alguns professores, são meus amigos. A Gabriela é uma diletíssima amiga, uma professora muito querida, uma mestra na minha vida. Então, assim, para a gente, o professor sempre será aquela pessoa que a gente vai olhar como uma referência. Pode passar o tempo que for, é uma referência. Então, os seus alunos, agora, por mais que você pense que eles não
não vão dar o retorno necessário, você não conseguiu salvá-los, pensa que às vezes 4 se perderam, só 4. Sim. O resto ainda tem chance, né? Sim, eu penso isso, Marisete, porque assim, a minha preocupação mesmo, né, é assim, se eu não conseguir que eles aprendam meu conteúdo, mas é que eles têm condições de salvar a alma deles, né? Sim. O conteúdo fica aqui, tá? Depois É a nossa evangelização do trabalho, né? É muito importante. É permitir que, assim, que eles se contaminem o mínimo, né? Para que depois eles tenham meios de salvar, de querer ser salvos. Deixa eu te falar, eu tenho uma amiga professora no Rio de Janeiro. Ela dava aula nos morros. Ela era professora de traficante, adulta. Ela dava aula no EJA. E a sua fala para o seu aluno, que até para ser traficante você tem que ser inteligente, é exatamente a dela. E ela conseguiu fazer com que muitos deles ficassem na escola e terminassem o ensino, pelo menos ensino médio, né? E eles falavam para ela assim, já estão lá, né? Com as vidas já garantidas nesse mundo que não tem volta, né? Mas são inteligentes. Ela falava assim que ela usava sempre como parâmetro o Fernandinho Beiramar. Ele é muito instruído, ele é uma pessoa muito culta, né? Perigosamente culta. Então, mas você está certo, tem que usar as armas que você tem mesmo. Mas é muito triste. O que eu podia fazer para convencê-lo, né? Que é a realidade dele. Ai, gente, isso é triste. Gente, é isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Marina, Marcelo? Eu gostaria de agradecer a você, primeiro pela sua coragem, né? Destemida mesmo, guerreira. Eu fiquei estarrecida porque, assim como a Marisete, acho que a Gabriela também, o Marcelo, que está aqui, eu não imaginava que nós estivéssemos num contexto tão além daquilo que eu, né, dentro do meu mundo, dentro do meu contexto, imaginava. Eu imaginava que era ruim, mas eu não imaginava que estava tão ruim assim, né? E, sinceramente, pensando aqui em como é que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para ajudar? Tem que ter alguma coisa, né? Precisa haver um caminho. Não é possível que nós somos juristas que vamos ficar assim, refletindo, nossa, mas eu devo ou não devo entrar? O que eu devo e não devo fazer? A gente precisa fazer alguma coisa, né? São com esses que nós vamos tratar, vamos lidar amanhã. Então é muito ruim, sabe? Quando a gente fica refletindo assim e fica também parecendo que está de pés e mãos atados sem te dar uma resposta. Isso é muito ruim mesmo, sabe? Mas pelo menos nos traz a uma reflexão, uma viva reflexão, né? Não sei se eu posso dizer isso, uma viva reflexão. Na época que você falou aí, quando aconteceu na questão da política dentro da escola, para você ter noção, eu estava grávida da Sofia de 9 meses, já assim, praticamente quase dando à luz, e você falou da realidade de professores, né? Eu vou falar da realidade de procuradores. Nós éramos advogados, na verdade, procuradores, né? Dentro da Procuradoria-Geral do município, e os meus colegas eram obrigados a ir para as ruas para dar bandeirada, para hastear a bandeira lá para o PT. E eu eu recusava mesmo, e graças a Deus, na época eu estava grávida da Sofia, então não podia ir porque eu estava gestante, né? Mas, assim, na minha 38ª semana, eles obrigaram nós irmos para um desses lugares aí que eles chamam, nem sei o nome que eles chamam, não sei se é galpão, não sei o que é, porque a Dilma ia com o finado Paulo Garcia, né? Então eles iam fazer lá a campanha e tudo. Eu não me recusei, eu já estava de 38 semanas, né, praticamente, mas ainda cheguei a ver. Então, assim, são pessoas que, de fato, eles não pensam no amanhã, eles não pensam no progresso da nação, sabe? Não, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com a ideologia que eles trazem com eles, né? Então é muito triste, Ellen, sabe? Assim, você se deparou com uma realidade, eu me deparei com a realidade enquanto Procuradoria-Geral do município, assim, muito triste, né? Porque quando a gente vê esse modus operandi do PT, a gente se entristece, né? Um pouco.
Mas, assim, eu quero te parabenizar, dizer que você é uma guerreira, o caminho ainda é esse, né, da gente tentar salvar uma alma, se a gente conseguir salvar, mas acho que colocou aí 2, né, já está no lucro, porque, infelizmente, nós estamos vivendo esse tempo mesmo, das trevas, mais uma vez, né, infelizmente. Parabéns. Obrigada. Eu agradeço muito, né, vocês terem parado para me ouvir as lamentações de uma professora. Acrescentou demais. Foi um choque de realidade. Assim, você trouxe informações muito valiosas, assim. Primeiro, para mim foi muito gratificante ver que eu não estava errada, Ellen. Então eu fico muito feliz, muito agradecida. Eu era uma pobre mãe preocupada e a minha preocupação tinha fundamento. Depois que você trouxe para a gente uma realidade que é muito distante da maioria de nós. Eu costumo dizer que a gente vive numa bolha protegida. Sim. Essa realidade de periferia mesmo, essa grande realidade de periferia, pouca gente conhece. E quando você traz com essa leveza que você trouxe, com essa capacidade de nos fazer entrar dentro do problema de uma maneira tão bonita, tão emocionada, isso é muito rico, isso é muito bom. Muito obrigada mesmo pela sua coragem, muito obrigada pela verdade que você trouxe, de fatos que você vivencia. Eu sei que falar deles é muito dolorido, eu agradeço a sua coragem, que no meio de uma crise dessa, você voltar dentro do problema, partilhar com a gente é muita coragem. Então, obrigada mesmo. Que alivia também. É bom que alivia um pouco. A partilha, ela ajuda a gente a se libertar. Acho que o Marcelo queria falar. Pois é, Marcelo. Oi, tudo bem, pessoal? Ellen, muito bom esse testemunho seu, muito interessante. É uma realidade que poucas pessoas conhecem, né? Porque os professores realmente passam na sala de aula. Você falando na questão da greve, eu acompanhei mais de perto, da educação também, ela é auxiliar no CEMEI, e a gente acompanhou um pouco mais de perto essa questão da greve. O que a prefeitura tentou fazer para ridicularizar os professores, desmoralizar, foi algo impressionante, sabe? Eu fiquei, assim, abismado com o que realmente eles tentavam transmitir para a sociedade, sabe? Como se os professores já ganhassem bem demais e estavam chorando de barriga cheia. Eu queria ganhar o que você fala que eu ganho. E eu conheço essa realidade. Minha esposa, ela trabalha no CEMEI. Eu até, assim, às vezes faz o aniversário de uma das crianças lá, a gente vai lá participar. Eu confesso para você, eu não tenho um dom, porque eu não dou conta de ficar meia hora lá, eu fico doido. Tenho um dom. Não é para ser heroínas. Não é ser professor, não é fácil. E essa atitude que, infelizmente, nossos governantes têm de não valorizar verdadeiramente, porque vocês fazem e podem fazer muito mais a diferença do que vocês fazem. Com o pouco que tem, com a pouca estrutura, com pouco apoio, você falou questão do que às vezes não foi nem para o conselho tutelar, né? Em lugar que eles nem entram, falou aquela questão dos ciganos, de alunos que vocês tentaram ajudar e não teve resposta da própria secretaria, você falou lá atrás, né? Que vão lá, falam, vamos fazer um projeto, aquilo aqui. E aí da reunião que vai fazer a reunião para decidir e nunca resolve, né? E igual você falou, passou o ano, uns foram embora, isso é uma oportunidade de resgatar, né? Fazer a diferença na vida das pessoas. Eu te dou os parabéns por esse testemunho, é algo muito forte, é algo que realmente tem que ser divulgado, as pessoas têm que conhecer o que realmente acontece na sala de aula, né? Não é fácil a vida de professor, conheço a realidade de vários que estão afastados, você falando a questão do adoecimento, que estão afastados de licença, minha esposa é uma que está afastada de licença. Então, assim, tem vários mesmo, que tem sido passado uma barra, sabe? E essa falta de apoio. E eu vejo que você falou a questão aí do Ministério Público, eu trabalho no Ministério Público, dói meu coração saber que vocês não tiveram esse apoio, né? Na hora de fiscalizar é nota 10, mas na hora de apoiar, infelizmente, né? Isso é lamentável. As nossas instituições, na verdade, a maioria está praticamente falida, né? Nós estamos vivendo um Estado democrático praticamente falido. As instituições deveriam fiscalizar, fazer a diferença, cobrar mesmo de quem tem um poder, porque a política ela tem um lado muito positivo. Se eles quiserem, eles podem fazer a diferença para o melhor na vida das pessoas. Mas, infelizmente, se não tiver quem cobra, quem fiscaliza de verdade, vai ficando. Que Deus abençoe. Tá? Um grande abraço, felicidade. Acho que minha internet aqui tá dando problema. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim.
Perfeitamente. Eu acho que a minha caiu, né? Uhum. Mas, assim, de toda forma, eu agradeço muito a atenção de vocês, né? Eu espero que, quem sabe, né? Algum de vocês pensando aí os problemas da educação consigam ter uma ideia que às vezes a gente que está de dentro não consegue enxergar além, né? E precisando de mim, estou aqui à disposição de vocês. Nós é que agradecemos. A contribuição de hoje, ela foi muito rica, muito valiosa, viu, Ellen? Eu imaginava que a situação era caótica, mas não sabia que era essa podridão toda, esse drama. Então, muito obrigada por ter participado conosco. Agregou muito conhecimento para nós, a sua partilha. Então é isso, né? É. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. Até a próxima, Ellen. Um beijinho nas crianças, viu? Tchau. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau.